Agora são 4h16 e nós estamos ao vivo com o especialista em cibersegurança, Gustavo Leão, para falar um pouco sobre este assunto. O carnaval está chegando, a gente tem que cuidar do nosso aparelho celular, né, Gustavo? Boa tarde, obrigada pela entrevista. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer enorme estar aqui com você nesse programa e participar desse fórum que é extremamente importante, né, que é a segurança de dados nesse período do carnaval. E eu confesso para você que eu fiquei muito surpreso com esse tema, porque a preocupação nesse período é justamente em cima do aumento dos furtos de celulares, mas não com o que vem depois, né? Então, a nossa missão aqui é garantir um pouquinho de tranquilidade nesse carnaval. Então, fala pra gente quais são os principais tipos de golpes ou, enfim, situações que você observa que acontecem muito e que as pessoas precisam ficar atentas. Olha, Letícia, principalmente são e-mails e sites fraudulentos. Então, os e-mails, geralmente, eles vêm através de uma técnica chamada de phishing, que ele captura os dados, ele simula um e-mail verdadeiro, então ele serve para capturar os dados, ele leva para um site fraudulento, e aí sim o criminoso consegue capturar esses dados e aí roubar contas, fazer compras e tudo mais. Eu indico muito cuidado nesse período com esse tipo de ação. Outro ponto importante também para quem estará no carnaval é cuidado com as redes Wi-Fi, que são públicas. Geralmente os criminosos usam muito essas redes para ficar escaneando e analisando o que são acessados e aí sim capturar os dados para usar posteriormente. E outro ponto, Letícia, nessa questão também, muito cuidado com as ligações e mensagens que recebem nesse período. Sabemos aí que o furto de celulares é muito grande, então receber ligações através até de números conhecidos, WhatsApp conhecidos, pedindo dinheiro, tentando resgate, alguma coisa nesse sentido. Então, se for para o carnaval, é interessante combinar um código de segurança aí com os familiares, pode ser perguntar para a data de aniversário, qual foi a última viagem, isso confunde o criminoso nesse momento também, tá? E uma questão importante, Letícia, para quem de fato for cair na folia, e a gente sabe que geralmente toda a nossa vida está no celular, está na palma da mão, e também os dados de muitas empresas, muitas pessoas têm acesso aos sistemas, aos dados da empresa pelo celular. Então, eu indico de cara já desabilitar todo qualquer tipo de pagamento por aproximação, seja no celular ou os smartwatches que a gente conhecemos também. Utilizar aquelas capinhas de proteção RFID para os cartões de crédito, isso é importante também. Para os celulares, habilitar a segurança por biometria, isso dificulta também a utilização do celular. Se não puder utilizar a biometria, tiver somente aquele PIN, que é a senha numérica, não utilizar senhas com datas de aniversário também, isso é muito fácil de quebrar. Outra questão, Letícia, a maioria dos apps de banco, ele já possui uma função chamada modo rua. O modo limita várias transferências de Pix, boletos e tudo mais. Isso também é muito interessante utilizar. E fazer backup, sempre ter backup dos seus dados, caso perca um celular ou acesse uma conta, consiga resgatar esses dados também. E para as redes sociais, eu indico a utilização de um método que chamamos de dupla autenticação, é muito conhecido como blindagem de contas. Esse método nada mais é do que utilizar um sistema de autenticação auxiliar, além da senha, que para qualquer pessoa que quiser utilizar a sua conta em um novo dispositivo, ele pede essa contrassenha. Então, se o criminoso não tiver, ele não consegue acessar, mesmo que tenha acesso à sua senha, tá? E mais um ponto, só para finalizar, para essa semana, o Banco Central vai liberar, a partir de sexta-feira, o pagamento de Pix por aproximação. Então, isso já está em todas as mídias também, é uma preocupação a mais aí para esse período do carnaval.
Olha só quanta coisa, e você citou vários golpes, né, coisas que podem acontecer, mas o que que a gente precisa temer, né, quando o assunto principalmente são os dados, tudo isso que a gente mantém no nosso celular, quando a gente pensa nesse tipo de golpe, o que que pode acontecer, né, numa festa, ou enfim, quando a gente dá uma bobeira dessa e acaba permitindo que se caia em golpes ou tenha acesso aos nossos dados? Letícia, geralmente são fraudes, tá? Eles, dependendo do tipo de dado que é roubado, uma das coisas que acontece muito é o pedido de resgate, tá? Mediante divulgação de fotos particulares e tudo mais, a utilização dos dados particulares para fraude no sentido de compras na internet, aquisição de serviços também pela internet. Tem muitas empresas que têm sistemas robustos antifraudes, mas continuam ainda muitas tentativas nesse sentido. Uhum. E o que que as pessoas podem fazer caso caiam, né, em alguma dessas situações? Você falou bastante do backup, né? É importante ter toda essa segurança, mas o que que a gente pode fazer caso acabe caindo? Letícia, o primeiro ponto é fazer um boletim de ocorrência, tá? Registrar isso nos órgãos legais. Tem alguns aplicativos também para celular, no caso, com furto de celular, que eles rastreiam o celular e eles apagam os dados também. No caso de rastrear, eu não indico ir atrás de um celular furtado desse, passa essa informação aí para a polícia, mas tem a possibilidade de apagar os dados. Eu vou deixar aqui dois nomes de aplicativos, um da própria Google, chama-se Encontre Meu Dispositivo, e um para Apple chama-se Buscar. Então, você pode utilizar esses aplicativos para apagar os dados, caso você consiga rastrear ele online também, tá? Uhum. Além disso, desculpa te interromper, fazer o bloqueio das linhas nas operadoras, alterar todas as senhas, avisar as pessoas mais próximas, fazer contato também com os bancos para bloquear os acessos e criar acessos novos. E se perder alguma rede social, fazer a denúncia e seguir o processo de recuperação de conta que cada rede social possui. Uhum. Acho que a principal dica também é não dar bobeira, né? Exato. Se puder não levar o celular, deixe em casa, divirta-se bastante e evite qualquer tipo de problema. Tá certo. Mais alguma orientação, uma última dica que você deixa aí para o nosso ouvinte? Letícia, é só se divertir com cuidado e, além dessas práticas que eu falei agora para o carnaval, a segurança dos dados é para o ano inteiro, né? Então, tenha preocupação com seus dados, cuidado com a exposição na internet, isso facilita muito também. E fazendo isso já é meio caminho andado. Tá certo, Gustavo. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde. Igualmente, Letícia. Até mais. Até mais. Nós conversamos com o especialista em cibersegurança, Gustavo Leão. Falamos sobre dicas aí para não perder, não ter dor de cabeça durante as festas do carnaval. Agora, 4 horas e 24 minutos.